Uma garotinha tropeça em um campo. Ninguém planejou isso. Ninguém gritou, corta! E em vez de refilmar, o diretor olhou para a cena, sorriu e disse, gravem! Aquele tropeço se tornou uma das imagens mais reconhecidas da história da televisão. O mesmo homem que deu essa ordem descobriu mais tarde que seu programa havia sido cancelado. Não foi por telefone, nem em uma reunião, mas sim ao consultar a programação de outono da emissora e perceber que o filme não estava lá. Ele ficou tão furioso que escreveu uma explosão no roteiro, reuniu o elenco pela última vez e literalmente detonou a cidade inteira diante das câmeras. E entre esses dois momentos, uma simples conversa naquele mesmo set, entre dois homens que matavam tempo entre as gravações, acidentalmente deu origem à tecnologia de câmeras que mudou a forma como o mundo inteiro assiste a esportes ao vivo. Mais tarde, Brown descreveu a semente dessa ideia em entrevistas. Tudo começou no set de Little House on the Prairie, em 1974. Um programa familiar sobre pioneiros. Antiquado demais para a época, rejeitado pela crítica, mal acreditado pela própria emissora. E ainda assim, de alguma forma, tornou-se uma das séries de televisão mais assistidas da história. Aqui estão 30 fatos estranhos, bizarros e verdadeiramente surpreendentes sobre A Casa na Pradaria. Fatos que provam que A Casa na Pradaria não era nada, absolutamente nada, como você imaginava. Qual é uma das imagens mais reconhecíveis em toda a trajetória de 9 temporadas de Little House on the Prairie? Não é uma despedida lacrimosa, nem uma tempestade dramática. É uma menina de 3 anos cambaleando por um campo de flores silvestres nos créditos de abertura, com os braços estendidos, caindo completamente alheia à câmera, uma imagem que ficou gravada na memória de todos que já assistiram a essa série. Eis a parte que ninguém comenta. Nunca foi escrita, nunca foi encenada e nunca deveria ter entrado na versão final. Carrie Les simplesmente tropeçou. A equipe viu tudo acontecer e Michael Landon, estrela, director, roteirista, producer, o homem que controlava cada fotograma dessa produção, assistiu à filmagem e decidiu que era pura demais para ser refilmada. Ele a deixou no roteiro. Um tropeço não planejado de uma criança de touca se tornou o coração emocional de um dos dramas mais longevos da história da televisão americana. Todo o espetáculo em um único momento acidental. Após quase uma década no ar, Little House on the Prairie simplesmente desapareceu da programação de outono da NBC, sem reunião, sem telefonema. Michael Landon, o homem que escreveu, dirigiu, produziu e estrelou a série, descobriu que ela havia sido cancelada da mesma forma que um completo estranho. Descobriria, olhando a programação e percebendo que seu programa não estava listado. Melissa Gilbert, que interpretou Laura Ingalls, descreveu o que isso significava. Eu sabia que ele queria demolir tudo porque estava furioso por a NB se nunca ter ligado para avisá-lo do cancelamento oficial da série. Depois de não só 10 anos de Little House on the Prairie, mas também de anos de bonança, foi uma grande falta de respeito da parte dele. A resposta de Landon foi incluir explosões no roteiro do último filme para a TV. Ele preparou as cargas, reuniu o elenco e detonou toda a cidade fictícia de Walnut Grove diante das câmeras. Todos os prédios foram destruídos. Entre as gravações de um episódio rotineiro de Little House, 2 homens matavam tempo no set de Simi Valley. Um era Garrett Brown, o inventor da Steadicam. O outro era Merlin Olsen, ex-jogador de futebol americano que se tornou ator. Olsen mencionou casualmente que a cobertura de jogos de futebol americano sempre o frustrara. As câmeras estáticas não davam aos espectadores uma noção real da velocidade ou do movimento do jogo. Brown ouviu as críticas. Voltou para casa e projetou algo completamente novo. Uma câmera hidráulica flutuante suspensa acima do campo, capaz de se mover em qualquer direção com um ângulo de 360 graus. Ele a chamou de Skycam. Olson ajudou a testar os primeiros protótipos. Brown descreveu posteriormente em entrevistas como aquela conversa no set de Little House on the Prairie foi a semente de todo o conceito. A tecnologia fez sua primeira aparição em uma transmissão durante um jogo de pré-temporada da NFL em 1984. Hoje, ela está presente em praticamente todos os principais estádios do mundo. A câmera que define a maneira como você assiste a esportes ao vivo nasceu de uma conversa informal no interior. Pense nisso da próxima vez que assistir a um Super Bowl. A Skycam foi o resultado de uma conversa com Merlin Olsen, o jogador de futebol americano, que teve um papel de figurante em Os Pioneiros, Little House in the Prairie.
Em uma das cenas dramáticas mais memoráveis da série, Allison Argram, interpretando Nellie Olson, que usa cadeira de rodas, é empurrada ladeira abaixo por Melissa Gilbert. O terror em seu rosto parece completamente convincente. E era mesmo. Argram já havia quebrado o pulso em um acidente de skate antes das filmagens. O osso quebrado latejava dentro do gesso quando ela chegou para gravar aquela cena. Então, no meio da descida, um membro da equipe discretamente a avisou que a corda de segurança que prendia a cadeira de rodas havia se rompido. O que os telespectadores viram foi Argram, uma criança com o pulso fraturado, vestida com um traje vitoriano completo sob o calor brutal do verão californiano, despencando ladeira abaixo sem nenhuma corda de segurança, gritando de verdade. Nenhum preparador de atores no mundo poderia ter roteirizado aqueles gritos. Aparentemente, era uma terça-feira bastante comum no set de filmagem na pradaria. Michael Landon controlava tudo nesta produção. Ele era o astro, o roteirista, o diretor e o produtor executivo, e desempenhou cada uma dessas funções com propósito. Sempre que Charles Engel sofria um ferimento típico de faroeste em cena, esse ferimento, de alguma forma, exigia atendimento médico que, por sua vez, o obrigava a tirar a camisa. A própria equipe criativa da série confirmou que isso não era coincidência. Os ferimentos de P eram especificamente roteirizados para criar cenas sem camisa. O homem que controlava a sala de roteiro, a cadeira de diretor e a edição final era também o maior símbolo sexual da série. E ele organizava tudo de acordo. Karen Grassel, que interpretou sua esposa na tela e teve pouca influência em tudo isso. Mais tarde o descreveu como alguém muito consciente do próprio físico. Isso, na verdade, foi um eufemismo. Para ser justo com ele, estava em excelente forma física e claramente comprometido com o papel. Cada lesão encenada, cada reação cuidadosamente dirigida, tudo foi extraordinariamente pensado para uma série sobre humildade na fronteira. Carrie Less, a filha mais nova, aquela que cai nos créditos de abertura, foi interpretada pelas irmãs gêmeas, idênticas, Lindsay e Sydney Greenbush, escaladas juntas aos 3 anos de idade, justamente porque as leis trabalhistas infantis impediam que crianças pequenas trabalhassem um dia inteiro de produção. 2 crianças significavam o dobro de horas disponíveis. As gêmeas eram tão perfeitamente compatíveis que a produção podia trocá-las no meio de uma cena, no meio de um episódio e ao longo de temporadas inteiras, sem que nenhum espectador percebesse. No episódio intitulado Little Girl Lost, Menina Perdida, essa troca aconteceu da forma mais literal possível. Lindsay confirmou isso em uma entrevista posterior, com o que pareceu ser genuína satisfação. Eu fui quem caiu no poço, acrescentou Sydney. Rindo, e saí de lá sem problemas. Milhões de telespectadores assistiram ao que presumiram ser uma única criança em uma cena contínua. Eram 2 pessoas completamente diferentes. Ninguém pestanejou. Ninguém sequer perguntou. A troca que define toda a estratégia de elenco aconteceu em um episódio perfeito. Michael Landon tinha 1,75 metros de altura. Uma altura perfeitamente respeitável, mas não exatamente condizente com a imagem imponente e robusta de homem do Velho Oeste que a série exigia. Ele tinha uma solução e a usava constantemente. De acordo com diversas fontes, Landon ganhava 10 centímetros com botas feitas sob medida. Mas mesmo isso, às vezes, não era suficiente. Em locações externas, ele era frequentemente posicionado em escadas, escadarias ou pequenos montes de terra cuidadosamente construídos pouco antes das câmeras começarem a gravar, garantindo que parecesse mais alto que seus colegas de elenco em todas as tomadas abertas. Allison Argram, que nunca deixava passar um bom detalhe, escreveu sobre isso em suas memórias com a precisão que lhe era característica. Ele fez tudo, menos cavar um buraco para o resto de nós. Cada imagem de Charles Engels, imponente na vasta fronteira americana, o patriarca inabalável das planícies, foi, de certa forma, construída por meio da engenharia. Dignidade pioneira transmitida por uma pequena colina e algumas botas muito altas. Em segundo plano, nos primeiros episódios da primeira temporada de Little House on the Prairie, sem nenhum crédito e totalmente ignorado por anos, está um menino interpretando uma das crianças do pátio da escola Walnut Grove. Seu nome é Sean Penn. O mesmo Sean Penn que ganhou o Oscar de melhor ator 2 vezes, por Mystic River em 2003 e Milk em 2008. Na época de sua participação em Little House, ele era um adolescente fazendo figuração em um rancho no Vale Siami, completamente anônimo, sem falas e sem tempo de tela para chamar de seu. Ele nunca mencionou isso publicamente. A produção nunca deu qualquer destaque a isso.
Durante anos, permaneceu um detalhe que apenas os espectadores mais atentos descobriam por acaso. O que, considerando tudo o mais sobre esta série, parece completamente apropriado. O cabelo de Michael Landon era indiscutivelmente tão reconhecível quanto ele próprio. Espesso, impecavelmente cuidado, o tipo de cabelo de apresentador de televisão que combinava com a capa de alguma revista. Descobriu-se também que o cabelo era quimicamente vulnerável à exposição prolongada à luz solar direta. As filmagens ao ar livre no Vale de Sini, sob o implacável sol da Califórnia, fizeram com que a combinação de tintura de cabelo, calor e exposição aos raios o AV causasse uma reação que ninguém havia previsto. O famoso cabelo de Pingle ficou roxo. Não um tom ligeiramente diferente, nem um interessante tom de castanho avermelhado. A produção de Little House on the Prairie, o drama familiar mais inspirador e edificante da América, foi interrompida enquanto uma equipe de emergência cuidava do cabelo do ator principal durante as filmagens. É possível afirmar, com razoável certeza, que Little House on the Prairie seja a única produção de uma grande emissora na história da televisão a ter sido atrasada porque o cabelo do ator principal mudou de cor em locações externas. A Fronteira, ao que parece, era realmente implacável com a química da morte. Laura Ingalls e Almanzo Wilder formam um dos casais românticos mais queridos de toda a série. Os fãs esperaram temporadas inteiras para ver o desenvolvimento da história de amor deles. O episódio do casamento deles atraiu uma enorme audiência. O relacionamento é lembrado como um dos arcos mais emocionantes da série. E na época das filmagens, a produção enviou um memorando interno, expressando séria preocupação com o fato de os dois protagonistas praticamente não terem química em cena. O motivo era simples. Melissa Gilbert tinha 15 anos e estava profundamente nervosa com as cenas de beijo. Sua ansiedade era visível diante das câmeras. A equipe de produção temia que os telespectadores vissem apenas dois estranhos cumprindo tabela, em vez de uma história de amor. O comunicado foi divulgado. Discussões aconteceram e, de alguma forma, contrariando todas as expectativas, o relacionamento funcionou, tornando-se o ponto central romântico das temporadas finais da série. O memorando ainda existe. O episódio do casamento ainda existe. Eles formam um par de documentos interessante. Toda a identidade visual de Little House on the Prairie, as vastas pradarias, as colinas douradas, o céu infinito da fronteira, foi filmada em um único local em Siami Valley, na Califórnia. Não Minnesota, nem meio oeste, mas sim o sul da Califórnia, a cerca de 45 minutos de Los Angeles. A fazenda dos Ingalls e a cidade de Walnut Grove foram construídas no Big Sky Movie Ranch, e a equipe trabalhou arduamente para fazer o sul da Califórnia parecer o Minnesota do século XIX. Para tornar essa tarefa ainda mais difícil, grande parte das filmagens foi programada durante o verão, pois as leis trabalhistas infantis permitiam que o jovem elenco trabalhasse por mais tempo durante as férias escolares. Assim, a atmosfera cuidadosamente construída do espetáculo, retratando as dificuldades da pradaria e o frio da fronteira, era produzida durante os meses mais quentes do ano na Califórnia, com figurinos de lã de época. A fronteira não era um lugar. Era uma performance que se mantinha temporada após temporada sob o sol de Los Angeles. O Big Sky Movie Ranch, a propriedade de 7.000 acres no Vale Siemi, onde Walnut Grove foi construída, e a família Ingalls trabalhou em sua terra fictícia, foi usado por uma gama extraordinária de produções. A estrada de terra onde P levava suas filhas para a escola em 1974 é a mesma estrada de terra onde Will Smith perseguiu extraterrestres em Homens de Preto. Essas mesmas colinas onduladas também aparecem em Um Príncipe em Nova York, nas sequências de invasão alienígena do primeiro filme dos Transformers e em partes de Twin Peaks, de David Lynch. Possivelmente a série com o tom mais oposto que já compartilhou uma locação com A Casa na Pradaria. O clássico faroeste Gunsmoke também teve muitas cenas filmadas ali. Rancho, todo um espectro da narrativa americana, em algum lugar daquela terra. As pegadas existenciais de Pingles, do agente J de Will Smith e de tudo o que David Lynch estivesse fazendo naquela semana ocupam os mesmos poucos hectares de solo californiano. Em suas temporadas finais, Little House on the Prairie enfrentava uma realidade comercial. A audiência havia caído e a NBC já havia decidido reestruturar sua programação. Landon reconheceu que a série havia cumprido seu ciclo natural.
Seu personagem, Charles Less, estava se tornando menos central à medida que Laura amadurecia, e ele acreditava que a 8ª temporada deveria ter sido o final apropriado. Mas não foi. A solução da emissora foi afastar Landon da série e relançá-la como Little House, A New Beginning, com Laura já casada e adulta. 3 telefilmes foram encomendados para encerrar a história formalmente. Landon concordou em dirigir o último deles, The Last Farewell, e usou essa posição para tomar uma decisão criativa que ninguém havia previsto. A produção havia arrendado o terreno em Big Sky Ranch e estava contratualmente obrigada a devolvê-lo ao seu estado original. Landon viu uma oportunidade. Ele incorporou a demolição de Walnut Grove diretamente na história, os moradores dinamitando suas próprias casas para impedir que um latifundiário as tomasse. A logística do final explosivo e a logística da limpeza do set se encaixaram perfeitamente. Ele descreveu como um final bom, forte e pioneiro. Seu elenco considerou aquele um dos dias mais emocionantes de toda a produção. Quando o caso extraconjugal de Michael Landon com uma jovem no set de filmagem se tornou público e pôs fim ao seu casamento, Melissa Gilbert, que cresceu naquele ambiente e que viu Landon como uma segunda figura paterna durante toda a sua infância, parou completamente de falar com ele por 8 anos. Então, em 1991, ela soube que Landon havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas e que participaria do programa Tonight Show para falar publicamente sobre sua doença. Ela apareceu. Ela o surpreendeu. Eles passaram o dia juntos. Conversaram sobre tudo o que havia ficado inacabado entre eles. Michael Landon morreu uma semana depois. Ele tinha 54 anos. Desde então, Gilbert fala sobre esse momento com evidente peso. 8 anos de silêncio se dissiparam em 7 dias, sem nada mais para carregar. É o tipo de momento da vida real que nenhum roteirista de televisão ousaria colocar em um roteiro, porque pareceria perfeito demais para ser verdade. Alison Arim tinha 12 anos quando foi escalada para o papel de Nellie Olsen, a criança mais odiada da televisão americana. A valentona que atormentava Laura semana após semana, com seus cachos perfeitos. O público a detestava. Desconhecidos a confrontavam em supermercados. Colegas de classe gritavam insultos para ela nos corredores da escola na manhã seguinte à exibição dos episódios. O que nenhum daqueles espectadores sabia era que seu irmão, Stefan, a abusava sexualmente desde os 6 anos de idade. O abuso cessou em maio de 1974, exatamente no mês em que ela foi escalada para interpretar Nellie. Ela mesma afirmou que interpretar uma garota que chutava, gritava, vociferava e se debatia foi terapêutico. Era o papel dos sonhos para uma criança com seus demônios. Ela não tinha outra forma de se expressar. O set de Little House on the Prairie, a produção mais voltada para os valores familiares na televisão americana, era seu único refúgio. Desde então, ela tem usado sua influência como Nellie Olsen para pressionar legisladores estaduais por leis de proteção à criança mais rigorosas. A vilã mais infame da TV se tornou uma das defensoras mais improváveis das crianças. Karen Grassley interpretou Caroline Ma durante 8 temporadas, a âncora moral, afetuosa e íntegra da família Engels, a pessoa a quem os personagens recorriam quando o mundo parecia difícil demais. Ela personificava a força silenciosa da fronteira em praticamente todas as cenas em que aparecia. Durante boa parte desse período, ela lutava em segredo contra um alcoolismo severo. Em sua autobiografia, Bright Lights, Prairie Dust, Grassley descreveu ir trabalhar todos os dias com uma ressaca terrível. Se recompor, se concentrar durante toda a filmagem, no momento em que o diretor gritava fim, tomar um gole da bebida na mesa de adereços ou ir direto para casa para recomeçar. Ela acreditava que tinha tudo sob controle porque continuava aparecendo, continuava trabalhando. Ela ficou sóbria em 1977, na metade da exibição do programa. A mulher que a América assistia como modelo de dignidade e clareza moral durante alguns dos anos mais populares da série estava, silenciosamente, travando uma das batalhas pessoais mais difíceis de sua vida, bem além do enquadramento. No início da década de 1980, Michael Landon, casado e interpretando o marido mais devotado da televisão, o centro moral da programação familiar americana, começou a contar com entusiasmo aos membros do elenco e da equipe que um suplemento natural que ele estava tomando havia feito coisas notáveis por sua libido. Ele mencionou o assunto repetidamente para várias pessoas, aparentemente sem ironia. A história por trás disso ficou clara logo em seguida.
Landon havia começado um caso com Cindy Clerical, uma jovem que trabalhava como dublê na produção e tinha 18 anos quando se conheceram, mais de uma década mais jovem que ele. Ela tinha 21 anos quando o relacionamento se tornou um escândalo público e pôs fim ao seu casamento. Eles se casaram posteriormente e permaneceram juntos até a morte dele, em 1991. Karen Grassel havia sido hóspede na casa da família Landon. Ela conhecia a esposa dele pessoalmente. Desde então, ela refletiu silenciosamente. Pensei nos filhos dela. 3 deles ainda moravam em casa e eram mais novos que Cindy. As discussões sobre o suplemento, em retrospectiva, são um tipo bastante específico de ironia dramática. Na tela, as irmãs Engel eram devotadas uma à outra como só irmãos na televisão conseguem ser. Infinitamente solidárias, sempre dispostas a perdoar. Fora das telas, as coisas eram consideravelmente mais complicadas. Alison Argrim descreveu a dinâmica entre ela, Melissa Gilbert e Melissa Sue Anderson como uma competição tão intensa que ela ainda se surpreende por não terem se matado. Argrim e Gilbert se tornaram amigas inseparáveis quase que imediatamente. Melissa Sue Anderson, que interpretou Mary, a irmã mais velha, manteve-se completamente à parte. Dizem que a mãe dela era tão protetora no set de filmagem que era praticamente impossível formar qualquer relacionamento real com a atriz. Os outros membros do elenco, em sua maioria, desistiram de tentar. A avaliação particular de Gilbert sobre Anderson, compartilhada abertamente com Argrim na época, foi: faça o que fizer. Tome cuidado com Melissa Sue Anderson. Ela é muito perigosa. Ela é má e eu a odeio. Anderson nunca respondeu diretamente a nada disso. As 3 mulheres interpretaram as irmãs mais próximas da televisão por quase uma década, enquanto, segundo a maioria dos relatos, mal toleravam a presença umas das outras. Alison Argrim relatou muitos detalhes surpreendentes sobre o alcance internacional da série ao longo dos anos, mas uma história em particular a deixou perplexa quando a ouviu pela primeira vez, e nunca deixou de lhe parecer estranha. Ela conta que Jane Meadows, esposa do comediante Steve Allen e alguém que, segundo ela, conhecia todo mundo, lhe disse que Little House on the Prairie era o programa de televisão favorito de Saddam Hussein. Argrim teve o cuidado de apresentar isso como o que é uma anedota que lhe foi transmitida por terceiros. Mas ela também nunca se retratou. Sua resposta, dada em diversas entrevistas até hoje, me deixa perplexo que pessoas em lugares como Iraque, Irã e Indonésia fiquem fascinadas por um grupo de pessoas loiras correndo em carroças cobertas. O programa foi exibido em mais de 100 países e continuou sendo reprisado em mais de 30 nações durante décadas. A explicação de Argrim para seu alcance era direta. A situação dos Engel era universal. Pobres, dependentes da terra, lutando contra uma classe dominante rica, com a esperança de um dia poderem comprar algo pequeno e bom para os filhos. Apparentment, isso se traduz em todos os idiomas da terra. Karen Grassel falou com cautela, mas clareza, sobre como era trabalhar ao lado de Michael Landon depois que o relacionamento profissional entre eles se deteriorou. Em suas memórias e entrevistas posteriores, ela descreveu Landon fazendo piadas grosseiras e sexistas às suas custas regularmente na frente de membros do elenco, da equipe e de qualquer outra pessoa presente no set na época. Ele era afiado. Era, como ela reconheceu, intelligent. Se ele quisesse te atingir em cheio, meu amigo, você era atingido em cheio. Ela contou à Fox News que ele era muito inteligente. Grassel não disse nada durante anos. Ela escolheu, como ela mesma disse, ser a boa moça, representar o papel e ter esperança. Ela era uma mulher trabalhando na televisão dos anos 1970, em uma produção onde seu colega de elenco também era seu produtor executivo. Desde então, ela o perdoou, fez as pazes antes de sua morte e refletiu sobre ele com genuína complexidade, reconhecendo tanto seu talento quanto o ambiente que ele criou. Ele era uma pessoa incrível e multitalentosa, disse ela. Ele também era muito forte e carregava o peso do programa nos ombros. Ambas as coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo. Ao final da primeira temporada de Little House on the Prairie, a série já era um verdadeiro sucesso de audiência. Os índices de audiência eram altos e o público a havia abraçado completamente. Karen Grassel, que interpretava o centro emocional de toda a série, abordou Michael Landon antes da segunda temporada e pediu um salário compatível com seu papel como coadjuvante em um programa de sucesso. Landon recusou. O raciocínio dele foi dirigido diretamente a ela. A personagem Caroline não era suficientemente popular entre os telespectadores e, portanto, seu salário deveria refletir isso.
Na prática, isso significava manter seu salário em linha com o que os atores mirins da série ganhavam. Gracall disse: "Senti-me insultada por ser sua colega de elenco em uma série de sucesso. Eu não queria explorar ninguém, mas esperava um salário justo." A recusa alterou permanentemente a atmosfera entre eles. Ela acabou conseguindo um contrato melhor, mas reconheceu que pagou um preço pessoal significativo por cada etapa daquela negociação. Ela deixou o programa após a 8ª temporada. Catherine McGregor, a atriz que interpretou a magnificamente insuportável Harriet Olsen, a snob e ameaça social reinante de Walnut Grove, era, segundo todos os relatos confiáveis, uma pessoa genuinamente afetuosa fora das câmeras. Ela também era, de acordo com as memórias de Alison Argram, uma fonte persistente e criativa de transtornos de personalidade. McGregor tinha opiniões fortes sobre como as cenas deveriam ser interpretadas, não apenas as suas, mas também as dos outros. Ela discutia com os diretores sobre posicionamento em cena e ritmo. Dava instruções não solicitadas aos colegas de elenco no meio das tomadas. Se intrometia em decisões criativas que não tinham nenhuma relação com sua personagem ou com o enredo. A equipe de produção considerava essa situação um desafio constante. Os atores mirins, no entanto, a adoravam completamente. Eles se aglomeravam ao seu redor entre as filmagens, absorvendo sua energia e a experiência teatral acumulada. Ela era a veterana não oficial da companhia, amada pelo jovem elenco e silenciosamente exaustiva para a equipe. Fica claro que a necessidade de Harriet Olsen de comandar tudo não era totalmente planejada. Ed Finley foi o produtor executivo que adquiriu os direitos dos livros de Laura Ingalls Wilder, apresentou o conceito à NBC e organizou a produção original. Sem ele, esta série não existiria. Michael Landon foi contratado como protagonista. Ao longo do desenvolvimento do episódio piloto e dos primeiros episódios, o envolvimento de Landon se expandiu incessantemente, abrangendo roteiro, direção, produção e, eventualmente, quase total controle criativo. Friendly e Landon discordavam em praticamente tudo. O grau de autenticidade da fronteira que a série deveria manter, a fidelidade com que deveria seguir os livros originais e se Charles Les deveria ter barba. Em todas as decisões importantes, a NBC ficou do lado de Landon. Quando a série estreou oficialmente em 1974, Friendly havia sido reduzido ao que relatos da época descreveram como um sócio silencioso. O homem que construiu a série do zero viu outra pessoa herdá-la por completo. Ele nunca perdoou Landon publicamente por isso. Em uma entrevista de 1974 para a revista People, ele proferiu o que permanece sendo um dos veredictos criativos mais incisivos da história da televisão. Uma frase que abordaremos no próximo fato. Ed Friendly não aceitou a perda de sua própria produção passivamente. Em uma entrevista de 1974 para a revista People, ele apresentou sua avaliação do que havia acontecido com sua visão original, em termos que permanecem totalmente relevantes até hoje. Renomeei a série para Quão Rica é Minha Pradaria. Suas queixas específicas foram detalhadas. Um executivo da NBC teria declarado que retratar a família Ingalls vivendo em uma casa de barro era deprimente. A família foi realocada para uma casa de madeira, recebeu sapatos e suas circunstâncias foram, de modo geral, suavizadas e amenizadas. Friendly observou que os Ingalls agora tinham tudo, menos um Cadillac. Ele também afirmou categoricamente que Landon não tinha a menor condição de trabalhar como roteirista ou produtor. Val ressaltar, em justiça, que a série acabou se recuperando em temporadas posteriores. Os Ingalls perderam sua fazenda em certo momento e se mudaram para a cidade de Woka, reintroduzindo parte das dificuldades que Friendly sempre desejou retratar. Mas a inversão térmica inicial representou, sem dúvida, um século XIX significativamente mais confortável do que aquele que Laura Ingalls Wilder descreveu. Quando Michael Landon apresentou Little House on the Prairie à NBC no início dos anos 1970, a resposta da emissora não foi entusiasmada. Segundo relatos documentados, os executivos se mostraram abertamente hesitantes. A série representava um estilo de drama familiar do qual a televisão estava se afastando ativamente. A série evocava nostalgia de uma forma que os executivos da emissora consideravam um risco comercial em vez de uma vantagem. A NBC concordou inicialmente apenas com um filme piloto de 2 horas. Se o episódio fosse bem-sucedido, eles discutiriam a possibilidade de uma série completa. Não havia compromisso inicial, nenhum investimento de confiança a longo prazo. Todo o futuro da série dependia de uma única condição.
Prove que funciona. Aí conversamos sobre o resto. A mesma emissora que não se comprometeu com a série sem um teste foi a mesma que acabou cancelando-a por esquecer de ligar. Entre esses dois momentos, 9 temporadas, quase 200 episódios, centenas de milhões de telespectadores em mais de 100 países e reprises contínuas por 4 décadas. A atuação da NBC nesse caso específico não foi das melhores. Os cenários internos de Little House on the Prairie foram filmados nos estúdios da MGM em Los Angeles, os mesmos estúdios usados décadas antes para O Mágico de Oz. Quando a produção de Little House chegou na década de 1970, ela já havia se mudado da Paramount para a MGM, herdando espaços que carregavam uma história muito específica de Hollywood. Os estúdios onde Dorothy Gale pisou pela primeira vez no Technicolor, onde a estrada de tijolos amarelos foi construída na cidade Esmeralda e iluminada, foram eventualmente reaproveitados para abrigar o interior de madeira simples da casa da família Ingalls, na fronteira de Minnesota. Duas das histórias americanas mais emocionantes, separadas por décadas, ocuparam o mesmo espaço físico. O chão da cozinha dos Ingalls, em algum momento anterior de sua história, já havia sido adornado com sapatos de rubi. É o tipo de geografia de Hollywood que, uma vez conhecida, torna-se muito difícil de esquecer. Quando a NBC encomendou Little House on the Prairie em 1973, os próprios executivos da emissora duvidaram abertamente da série. Os críticos que analisaram o episódio piloto foram, em sua maioria, bastante desdenhosos. Para muitos na indústria, a estreia da série foi vista como um retrocesso deliberado para uma era já ultrapassada da televisão. Essa mesma série, cancelada sem aviso prévio em 1983, agora é exibida continuamente em mais de 30 países em canais americanos como Cozy TV, UPTV e Hallmark Drama. Ela continua sendo o programa mais assistido em sua faixa horária, excluindo filmes exibidos nos cinemas, ano após ano, década após década, mesmo após sua última transmissão original. Uma série que a NBC questionou, que os críticos subestimaram e que a emissora cancelou simplesmente por não a incluir na programação. Sobreviveu a praticamente todos os outros dramas da sua época. A família pioneira, ao que parece, mostrou-se consideravelmente mais resiliente do que as pessoas responsáveis pela programação jamais imaginaram. Antes de se tornar Karen Grassel, a atriz de televisão Karen Grassel trabalhava profissionalmente com o nome artístico de Gabrielle Tree. Era o nome que usava quando fez o teste para o papel de Caroline Ingalls. Ela havia retornado recentemente da Inglaterra, onde estudou Shakespeare com uma bolsa Fulbright, construído uma sólida carreira no teatro clássico, e era praticamente desconhecida na televisão americana. Michael Landon, que tinha uma visão precisa do que essa produção precisava ser, pediu-lhe diretamente que usasse seu nome verdadeiro. Ela concordou. Ficou Karen Grassel. Vale a pena imaginar um universo paralelo onde essa conversa tivesse sido diferente, onde os créditos de Little House on the Prairie constassem como Caroline Less, interpretada por Gabrielle Tree. Se o programa se tornará a mesma instituição cultural sob esse nome, é uma questão verdadeiramente em aberto. Tudo começou com um pedido discreto entre duas pessoas em uma sala de audições em 1973. Durante anos, os fãs mais dedicados de Os Pioneiros compartilhavam um segredo bem guardado. Se você quisesse ver a série como ela foi realmente feita, precisava encontrar os DVDs holandeses. As versões americanas, exibidas em canais locais, tinham cenas cortadas para dar espaço aos comerciais. Os lançamentos franceses eram menos editados que as versões americanas, mas os DVDs holandeses, em inglês com legendas em holandês, continham mais cenas originais do que qualquer outro lançamento comercial disponível. A própria Alison Argrim confirmou isso em entrevistas, aconselhando especificamente os fãs mais dedicados a encomendarem da Holanda. Era genuíno e, durante anos, foi a única maneira de ter acesso à série completa. A situação mudou substancialmente desde então. Lançamentos remasterizados em Blu-ray e edições comemorativas recentes restauraram a grande maioria das cenas para o público de língua inglesa. O mistério holandês era totalmente real. Simplesmente já não é tão profundo como antes. Considere-o um segredo que durou uma década muito boa. Alison Arryn passou a infância sobrevivendo a abusos domésticos que o mundo desconhecia, e a adolescência sendo publicamente desprezada por interpretar uma valentona na televisão. Estranhos a confrontavam. Fãs a odiavam de verdade. Por anos, ela foi definida inteiramente por uma personagem que interpretou aos 12 anos de idade. Por fim, ela tomou uma decisão.
Se o mundo estava determinado a associar seu nome a Nellie Olsen para sempre, ela usaria essa associação como um veículo para algo. Ela desenvolveu um show de comédia solo, Confessions of a Prairie, que percorreu o mundo, lotou teatros em Nova York, Los Angeles e no sul da França, e criou uma plataforma que ela nunca havia tido antes. Ela usou isso para pressionar diretamente os legisladores estaduais, defendendo leis de proteção à criança mais rigorosas, especificamente para casos de incesto. A criança mais odiada da televisão americana, que usou esse papel fictício como sua única fuga dos horrores do mundo real, transformou décadas de ódio público em proteção legal para outras crianças. O círculo se fecha de uma forma quase inacreditável, mas é absolutamente verdade. Curiosidade Extra. Você se comportou bem porque este episódio é realmente diferente de tudo o que você viu neste vídeo. Matthew Laberto entrou para o elenco de Os Pioneiros na 5ª temporada, interpretando Albert Quinn Ingalls, o órfão problemático adotado por Charles e Caroline. Ele se tornou um dos personagens recorrentes mais queridos da série, um ator de televisão atuando em meio a um dos dramas mais populares da televisão americana. Ele também era, simultaneamente, o melhor jogador de Pac-Man dos Estados Unidos. Em 1982, Laberto se tornou campeão nacional de Pac-Man com uma pontuação máxima de 1,2 milhão. Não um entusiasta, mas sim o verdadeiro campeão nacional. Mais tarde, ele se dedicou à dublagem de grandes franquias de videogames, incluindo Star Wars, The Old Republic e Connect Star Wars. Resumindo, a trajetória de Albert Ingalls, órfão na fronteira americana do século XIX, campeão nacional de jogos de arcade, dublador de Star Wars, como se vê, ainda reservava surpresas para a série Little House on the Prairie muito tempo depois da exibição do último episódio. Começou como uma série na qual a NBC mal acreditava, rejeitada pela crítica, privada de seu criador, mantida em pé por um homem que escrevia cenas sem camisa, escondido em montes de terra. O elenco brigava em particular, sobreviveu a coisas que o público nunca viu e mesmo assim comparecia. E quando finalmente acabou, sem um telefonema, sem cerimônia, seu próprio criador detonou o set de filmagem. E de alguma forma, tudo isso se tornou um dos programas de televisão mais assistidos da história da mídia. Ainda em exibição, ainda amado, ainda cheio de surpresas. Essa é uma história mais notável do que qualquer coisa que a família Ingalls já tenha enfrentado na tela. Se você é o tipo de pessoa que assiste a um vídeo sobre A Casa na Pradaria e sai genuinamente chocada, este canal foi feito para você. Inscreva-se, porque estamos só começando. E deixe sua cidade nos comentários abaixo. Sério? Queremos ver de onde os verdadeiros fãs estão assistindo.